Olá, bem-vindos a mais uma edição extra. Portugal viveu nos últimos dias duas greves gerais, a primeira agendada pela CGTP e a segunda anunciada pelo SBV, o Sindicato de Bonecos de Ventrílocos, liderado pelo Pato Donaldinho, o Pato que faz parte do programa das manhãs da SIC, apresentado por Fátima Lopes. Donaldinho anunciou a paralisação de todos os serviços de entretenimento e prometeu uma adesão ainda maior do que a causada pela greve da CGTP. Este facto veio até a suscitar uma guerra de números entre Carvalho da Silva e o Pato Donaldinho. O apelo à greve geral do boneco, estrela de televisão, foi lançado em direto na SIC. Olá, meu caro, bom dia! Muito bom dia! Bom dia! Bom dia, meu querido! O Donaldinho quer falar. Sim, mas... Vamos ouvi-lo para saber o que tem a dizer. Vamos a isso! Olha que ele diz tudo o que lhe vem à cabeça, hein? Bem, então, diz lá. Eu, Donaldinho, vou convocar uma greve geral! Ouviram? E apelo aqui a todos os camaradas bonecos de ventrílocos para se juntarem a mim! Mas tu estás parvo, Donaldinho? Eu, camaradas do Sindicato dos Bonecos, todos à luta! Mas ó, Donaldinho... Bonecos, camaradas, quem faltar a esta greve não merece ter voz! Ouviram? Depois do apelo a esta greve geral dos bonecos de ventrílocos, os altifalantes fizeram-se ouvir por todo o país. Camarada do ventriloquismo, junta-te a nós contra o grande capital do mundo do espetáculo! Não faltas à grande jornada de luta pelos nossos direitos! Basta nos enfiarem mãos e braços peludos e transpirados pelo esôfago acima! Todos à grande luta pelos nossos direitos! Junta-te à grande vigília! Amanhã, à porta do Toys R Us, com a presença do vosso camarada sindical, o Pato Donaldinho! Ou seja, eu! Não faltas! Vamos paralisar o país! Não deixas que falem pela tua boca! Vamos fazer ouvir a nossa voz! Na sede nacional do Sindicato dos Bonecos de Ventrílocos viveram-se momentos de enorme azáfama e todos os pormenores foram tidos em conta. Os telefonemas de Donaldinho seguiam-se uns atrás dos outros. O líder sindical queria uma greve maior do que a da CGTP. Senhor Donaldinho. Sim, quem fala? É a Cacilda, boa tarde. Boa tarde, Então lá. já recebeu o e-mail com a credencial para o Toys R Sim, vamos Us? invadir aquilo tudo! Está tudo ok? Tudo! Eu quero o país Pronto, todo ok. fartanas, ouviste? Sim, senhor. Depois da greve geral, o líder da estrutura sindical dos bonecos de ventríloco, o Pato Donaldinho, afirmou ter tido uma maior adesão do que a greve agendada dias antes pelo seu congénere Carvalho da Silva, dirigente da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. A imprensa deu uma imensa cobertura à greve dos bonecos, iniciando assim uma guerra de números entre ambas as organizações sindicais, o que levou a ânimos bastante exaltados. Carvalho da Silva já reagiu e a reação quase acabou em tumulto. A greve desse pato foi uma greve minimal, sem o impacto no continente nem nas ilhas. E queremos dizer, os números do Donaldinho são números mentirosos. Os números do Donaldinho e dos outros patos, que aliás falam a uma só voz na informação que dão. Damos apenas alguns exemplos. Nas obras, onde trabalham cerca de 130 mil patos bravos, a adesão é uma das menores de sempre, se não a menor de sempre. E não afetaram o funcionamento das obras Senhor e também Carvalho da dos Silva, transportes Senhor Carvalho da urbanos, Silva, o nem Donaldinho de- diz que o nem- sindicato dele é muito mais forte do que a CGTP. É verdade? Nem- Diz que tem mais força para contrariar faz as favor. políticas do Se governo. permitem, Olha, Admite que está aberta a guerra contra o Pode Sindicato dos ser, Bonecos? Vai aceitar o debate televisivo aqui. proposto pelo Pato se permitem, eu Donaldinho? gostava era de me pirar daqui. Numa recente sondagem, Manuel Pinho, a par de Mário Lino, foram considerados os ministros com o desempenho mais negativo de todo o governo. Contudo, Manuel Pinho escusou-se a comentar estes resultados quando foi questionado pelos jornalistas à porta de uma escola no Dia da Criança. Vamos então ver as reações do ministro e, logo a seguir, assistir à visita de Cavaco Silva a uma discoteca durante a festa da Bata e da Touca. Hoje é o Dia Mundial da Criança. Estamos aqui a falar sobre o NOD e alguns jogos infantis. Para ajudá-lo, Compreendam. crime, tem noção que os alunos desta escola quase morreram a rir com os seus disparates? Tenho a certeza que compreendem. E tem conhecimento que o acusam de não saber jogar ao Sim, peão, senhor, à macaca, ao berlinde. Sabe que o chamam de chouriço? Mas tenho a certeza que vocês compreendem que hoje é o Dia Mundial da Criança. Estamos aqui a falar do NOD e por Sr. isso... Ministro, mas chouriço é grave. Fica-se assim, sem dar sim. resposta aos miúdos. Sim.
Já o amante do desporto e da natureza, Cavaco Silva, abriu uma exceção ao inaugurar uma discoteca participando na festa da bata e da touca. Eu já não vinha a uma discoteca há mais de 30 anos. Nós calculamos isso, por isso é que pusemos Bee Gees, que é para não estranhar uma música Ainda antiga. bem, porque eu adoro Bee Gees. Depois da festa, por volta das 10 da manhã, Cavaco falou aos jornalistas. Todas as discotecas do território nacional são importantes para o folguedo em Portugal. Isso é sabido de todos. Eu já não saí à noite há bastante tempo, mas vim à festa da bata e da touca desta nova discoteca de forma a satisfazer o interesse do país. Estou muito cansado, mas o que me está contudo a preocupar é que tenho de telefonar à Maria o quanto antes. Eu já devia ter chegado a casa. E quando ela se chateia, acreditem, meus amigos, não há ninguém que possa acalmá-la. Por isso vou já telefonar, senão estou lixado. Mas Maria teve de esperar porque Cavaco, apesar da direta, foi ainda tomar o pequeno almoço. Olha o degrau. E já estou velho para isto. Ao pequeno almoço, como sempre, flocos de bolo rei, mas aqui só tem estas porcarias cheias de corantes e conservantes. Não mata, engorda. O candidato do PS à Câmara de Lisboa, António Costa, apresentou a sua comissão de honra para as intercalares. A grande surpresa foi Manuel João Vieira, líder e vocalista do Zenapá 2000 e dos irmãos Catita. Costa revelou ser grande fã do cantor, que foi também candidato às últimas eleições presidenciais. Já a candidatura independente de Helena Roseta dedicou um dia de campanha a passear pelas ruas de Lisboa com um grupo de meninos azuis. São miúdos que estão sempre estáticos, é preciso dar-lhes sempre a mão, senão eles ainda tropeçam e caem. São miúdos que precisam de apanhar muito sol, muita incidência de sol, porque são azuis, e é para ver se eles perdem aquela cor azul que vamos agora para as ruas passear. E assim Helena Roseta e os respectivos apoiantes foram passear por Lisboa os seus meninos azuis que, embora estáticos, se revelaram bastante alegres. Vá, para o chão, se não vais pôr com o ponto. Entretanto, o candidato António Costa apresentou a sua comissão de honra e mostrou que a música é uma das suas prioridades. Costa, tu não percebes nada de música, mas eu vou ajudar-te, hein? Tens de me ensinar aquela do Coné, Já o Homem sabes, Ré. pá. Qualquer dúvida, telefona-me, está bem? Está bem. Tá, força. Pronto, eu quero aprender essa do Coné, está bem? Pronto. É fácil. É Só um tens de grande aparecer momento. nos ensaios, vais ver que depois é na boa, pá, é fácil. Está bem? Está bem? Estás bom, Viva! pá. Ó Costa, já agora queria Olha, perguntar. espera aí que eu tenho que lhe perguntar uma coisa. Ó Manel, espera aí. Depois, António Costa explicou aos presentes porque escolheu o cantor Manuel João para a sua comissão de honra. Eu convidei Manuel João porque sou fã das cantigas dele já há muitos anos. Mas já é tempo de pôr a cidade a cantarolar. Para ser muito sincero com vocês todos, eu sempre adorei interpretar aquela música dos irmãos Catita do Conan, o Homem Rã. Conan, o Homem Rã, o herói da trafaria. Nascido sem mamã. Era filho de uma tia. Não custa nada. Conan, o Homem Rã. Conan, o Homem Rã. A sua namorada era uma indonésiana. Dizia a rapaziada, olha a miúda do Conan. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, é uma ótima voz para escrever à máquina. Obrigado. Boa, muito obrigado. Macaco, o líder dos Super Dragões, foi recentemente ouvido pelas autoridades depois dos desacatos provocados pela sua claque nas bancadas de um jogo de basquete. Este facto levou a uma nova postura que Macaco pretende assumir na próxima época 2007-2008. E ainda não é justamente nesta próxima época que Figo vai regressar ao Sporting. Isto apesar da enorme insistência do presidente dos Leões, Filipe Soares Franco. O presidente do Sporting, Filipe Soares Franco, quer a todo custo que Figo regresse a Alvalade
Para isso, a estratégia do presidente leonino tem sido tentar falar com o jogador o maior número de vezes possível e assim convencê-lo pela exaustão. Garanto-vos que estou a ser e que vou continuar a ser mesmo chato. Onde quer que o Figo esteja, eu vou lá estar a melgar-lhe a cabeça. Esse é o compromisso que eu engendrei para com os sócios e é esse compromisso que eu mantenho para com todos os sócios. O Figo nunca terá descanso. Contudo, Figo ainda não se deixou convencer por Soares Franco e apresentou à imprensa os motivos pelos quais nunca regressou ao Sporting. Por eu querer mais dinheiro ou por nunca também eu ter tido grande vontade de poder regressar ao clube, que é do meu coração, nem também por nunca terem tido algum dinheiro, lógico, para isso acontecer. Não sei se, pois, logicamente já tinha falado logicamente em dinheiro. Pronto, pois, logicamente é pois isso que interessa, não? Pois sem dinheiro, pois não se faz nada, não? A seguir, Figo falou da enorme insistência com que Soares Franco tem abordado para que ele regresse ao Alvalade e como o jogador tem fugido da forma como pode. O homem deve estar doido. Tem sido sempre muito complicado que pudesse fugir a esse chato do caneco e até já sonho que poderia ter sido por ele raptado. Diga? É o Soares Franco, atende? Não, acho que é impossível neste momento. De Alvalade para as Antas, quem foi proibido de entrar em recintos onde se disputam jogos de basquete foi Fernando Madureira. O líder da claque dos Super Dragões, também conhecido por Macaco, foi responsabilizado pelos distúrbios nas bancadas durante o jogo de basquete que opôs o Porto à Ovarense. Contudo, Madureira defendeu-se e avançou à edição extra que ele é que foi vítima de agressões da outra claque. Epá, eu que fui agredido, hein? Eles é que começaram, aqueles filhos da mãe puxaram-me o cabelo e tudo. E eu agora, prontos, não vou lamentar, não é? Mas tem que se acabar com esta violência. Mas na próxima época vou aprender algumas técnicas para me defender e até mesmo dar uns sopapos jeitosos às provocações. A fim de se preparar com rigor, o polémico líder da claque portista encetou contactos com alguns conhecidos homens de barba rija do mundo do futebol. Sabeis o que eu acho? Eu acho que se calhar ele devia começar por treinar uns chutes violentos contra as pernas dos amigos, mas depois tem naturalmente de evoluir e tem que espumar de raiva, pensar nos adeptos contrários e demonstrar às outras claques que aqui e lá parte uma tíbia, aqui e lá lixa um joelho, aqui e lá também outras claques, como eu disse, Deus todos. João Pinto foi outro dos consultores ouvidos pelo chefe dos Super Dragões. Eu vou ajudar o Macaco. Está decidido. É dar murros? Sim, mas vou deixar o resto para que seja o Macaco a fazer, porque, no fundo, tivemos uma conversa em que combinei ensiná-lo a dar murros e será ele, depois, mais tarde, a esmurrar como entender. E ainda se sente com força para bater num árbitro? Sinto-me com essa capacidade, obviamente, porque senão não o ensinava a esmurrar. E o que é que o convenceu a ajudar o líder dos Super Dragões? Eu sempre gostei de mandar uns murros. Estou em bom estado físico. Acho que tenho jeito e o gosto pela luta. Acho que são motivos suficientes para o ensinar. É o presidente dos populares, mas muitos acusam-no de ser populista. É dono de uma retórica fulminante, tem um irmão no lado oposto da política e é a personalidade em foco hoje no Doc Vidas. Falamos, claro está, de Paulo Portas. Paulo Portas é uma das mais mediáticas figuras do panorama político nacional. Antes jornalista, Portas chega à política ativa assumindo a liderança do CDS em 1998. Como político, quis desde o início comprovar que, embora esteja habituado a conviver em meios sociais mais elitistas, como os da Lapa ou de Cascais, também se sentia bem entre o povo, conseguindo, por exemplo, cumprimentar as pessoas com 2 beijos e não apenas com 1. Quando me acusam de ser um beto até no penteado, palermas é o que eles são porque isto é o que se usa na Europa. Quando só dou um beijo sem dar o segundo, chamam-me tio. Mas vou provar o contrário. Vou já à Feira da Luz distribuir beijos por toda a gente. Não como fazem na Foz e Cascais, mas como o povo.
Vou dar um beijo em cada bochecha! Mas ainda antes de distribuir os seus beijos, Portas mostrou ao povo como se faz um churrasco. Belo naco, não mexa, homem! Ai! Foi aqui que nasceu o ciclo Paulinho das Feiras. O nome surgiu com o poder de distribuição de beijos e abraços que Portas demonstrou pelas praças, mercados e feiras do nosso país. Eis um desses exemplos. Olá, como está? Vou dar aqui mais um beijo, viva, como está? Olá, que bonitos óculos. Um bacalhau, pronto, está bem, largue-me a mão, homem! Ai! Eu hoje já dei beijinhos e apertos de mão nesta praça e ainda vou a mais uma. Agora pergunto o mesmo a outros candidatos e vai ver o que eles dizem. Mas ainda no local, Portas dedicou algum do seu tempo a ouvir com atenção as queixas dos populares. Oh, doutora, a minha vizinha faz tudo pelo marido dela e ele não faz nada por ela. Raciona que nem um porco e quando ela quer que ele faça o amor com ela, deixa que está cansado. Não faz nada, nem sequer um beijinho. É uma secura que ela passa lá há anos. Não mexe uma palha, doutora. Portas, como sempre, tinha uma proposta. Se eu estou de acordo com ela, eu ontem, quer dizer, a minha proposta é, eu não consigo entender como é que uma pessoa que ressona a noite inteira sem deixar a esposa dormir e quando a mulher pede para ele fazer-lhe qualquer coisa, ele não faz o mínimo. E, portanto, o que eu proponho é que se dê aos maridos um afrodisíaco para terem uma relação por semana. E estou para ver quantos é que aceitem. Os que não aceitarem, manda-se a lista para o governo e eu quero ver se eles têm a lata de não lhes castigar esta preguiça. E Portas volta à ação. Então vai e fique bem. Obrigada! Uma vez! Uma por semana! Pelo menos! Os homens, quando se queixam de que a mulher é uma miséria, que está muito gorda, que tem um cheiro nos pés que os deixam desesperados, só têm de compreender que com um fetiche é muito mais fácil. Por que é que não usam uma venda? Ou então com uma roupa de coelhinha, bem justinha, não há mesmo marido nenhum que resista. Paulo Portas é um homem de direita, curiosamente o campo ideológico oposto ao do seu irmão Miguel. Mas as divergências com o irmão passam muito para além da ideologia. Desde a infância que esta relação é conturbada com eternas desavenças entre Miguel e Paulo, com partidas desagradáveis levadas a cabo com frequência. Uma das ocasiões em que Paulo acusou Miguel de o ter aborrecido propositadamente deu-se quando da visita do irmão mais novo a uma mesquita, local sagrado onde o líder do CDS teve, claro está, de se descalçar. Ai, este tapete é giríssimo e combina lindamente com as minhas meias. Pois. E os meus sapatos, onde é que os puseram? Estão guardados. Guardaram? Sim. Pronto. Mas veja lá que eles estão em pele de cobra, hein? Não se preocupe. Contudo, no final da sua visita, Paulo Portas já não tinha os seus sapatos que, segundo algumas testemunhas, foram roubados pelo irmão Miguel, que surgiu de soslaio na mesquita. Já na rua e descalço, Paulo falou aos jornalistas. As bolhas entre mim e o meu irmão Miguel são um dado adquirido da nossa forma de vida. Mas isso não significa que eu fique descalço no espaço público. E o respeito pelos meus sapatos especiais, o respeito pelos pés das pessoas e também pelas meias que elas têm, é absolutamente essencial como valor de civilização. E é de valores de civilização, de valores, que o meu irmão ainda tem muito que aprender. Já sobre os sapatos que Paulo roubou a Miguela quando de um jogo de bowling em família, a reação foi a seguinte. E os sapatos do seu irmão onde estão? Minha senhora, não sei nem quer saber. Mas... Não sei nem quer saber. Contudo, uns anos mais tarde, os dois irmãos enterraram o machado de guerra e decidiram fazer as pazes. Este foi um momento tão importante para o irmão de direita que este decidiu convocar um congresso especial para partilhar esta nova fase da sua vida. Terão compreendido o meu desconforto pessoal. Mas o meu mano e eu próprio aceitamos fazer as pazes e terminar o nosso interminável conflito. Tenho aqui uma fotografia de quando éramos petizes. Aqui foi quando ele me pôs dentro da máquina de lavar da mãe. Fiquei todo centrifugado, mas graças a Deus não encolhi. Mas eu vinguei-me dele, com certeza. Tenho uma fotografia que o provará, certamente. Aqui sou eu a dar-lhe uma tareia de que ele nunca se esquecerá. Sujou-me as jardineiras com mousse de chocolate e atirou o meu carrinho preferido para a rua, deixando-o escangalhado. Pois é. Mas quero dizer-vos isto. Porque hoje podemos dizê-lo. Eu creio
que a relação de confiança, com muita paz e alegria, começou neste dia. Mas cuidado, se ele fizer uma patifaria, há de se arrepender, porque eu encho-lhe de pregos o seu colchão. Outro momento que também terá marcado a personalidade de Paulo Portas foi a melhoria a nível estético que o próprio decidiu imprimir-se. Vejam-se aqui as diferenças do antigo Paulo Portas em relação ao atual. Um cabelo com nuances aloiradas, um tom de pele mais bronzeado e, o mais importante, uma dentição muito mais branca e cuidada. Os dentes passaram a ser, aliás, uma prioridade para Portas e para o seu partido. Daqui para a frente, o lema do PP vai ser: dentes brancos, pensamento transparente. Mais do que uma prioridade, o cuidado com os dentes passou a ser quase uma obsessão que Portas fez questão de ter em conta nos mais pequenos detalhes da vida do partido, como, por exemplo, na escolha do bolo de aniversário do CDS-PP. Oh, Félix, eu pedi-te um bolo sem açúcar. Então, mas só porque faz mal aos dentes? Onde é que isso já se viu? Um bolo sem açúcar? Não interessa, faz mal aos dentes. Vou ligar para a pastelaria e encomendar outro. Oh, caramba. Está lá? O cuidado com a imagem passou então a ser uma constante na vida de Portas. Este facto ir-se-ia notabilizar a nível internacional a quando da fase política mais marcante do líder centrista, quando este assumiu o cargo de Ministro da Defesa e do Mar no governo de Durão Barroso. Eu tenho, quer na União Europeia, quer na Aliança Atlântica, quer nas Nações Unidas, ouvido as melhores referências e não o posso deixar de dizer sem uma certa emoção à escolha dos meus casacos camuflados. E, portanto, a seleção do meu guarda-roupa foi importante, é importante e ainda será importante. Mas muito mais do que o fator estético, Paulo Portas quis demonstrar o seu enorme conhecimento de estratégia militar. Para isso, organizou com os oficiais das Forças Armadas um torneio do famoso jogo de tabuleiro O Risco. Observemos Portas em plena jogada. Ontário ataca Alberta. Vou atacar com 3 dados. Então Foge ou não foge? Venha que eu defendo com 2. Ahá, quanto é que... 3, 7, 6. Faça melhor. 4. Alça, tira os bonecos. Sai! Caramba, para a Europa do Norte é toda minha. Agora vou movimentar aqui. exércitos. Quero passar para aqui os verdes todos. Sai, tira esse. Depois Portas falou com os jornalistas. Ganhou os jogos todos, ficou surpreendido? Não. Devo dizer-lhe que, com as condições naturais de uma pessoa que respeita o sistema militar, ganhei com toda a facilidade, porque me tinha posicionado em 18 territórios, tudo controlado, com vários bonecos, para o caso de me virem atacar, defender pessoalmente, sem qualquer espécie de batutice, ou com alianças. Ganhei com mérito, porque, dar-me-ão licença de vos dizer isto, defendi a Ásia com unhas e dentes. E não estraguei nem as unhas, nem os dentes. Na América do Norte, que me estiveram sempre a atacar, iam perdendo bonecos que nem tordos. E, finalmente, com sentido de justiça, acabava os jogos, como vencedor, muito obviamente, e mostrei-lhes que isto dos exércitos tem muito do que se lhe diga. Mas há quem diga que teve muita sorte com os dados, não é? Não, até tive bastante azar, se quer que lhe diga. E não fez mesmo batata, diga lá. Não, de todo. À saída do quartel, os militares pediam a Portas mais um jogo para poderem desforrar-se do ministro. Passou mais um joguito, Não, vá lá. Já então, chega, já acabou. Mas teve cá um pai, uma teta. Ouça, eu tenho mais que fazer do que vos dar na pá. Adeus. Olha quem vai eu dar na... Mas quando tudo parecia correr bem, deu-se um volte de face na carreira de Portas. Durão Barroso abandonaria o cargo de primeiro-ministro para assumir o de presidente da Comissão Europeia e Santana Lopes viria em sua substituição, levando à queda do governo. Portas sai desta situação com enorme amargura, demitindo-se da liderança do CDS-PP. Contudo, qual fênix renascida, Portas volta 2 anos mais tarde à liderança do PP e hoje, já em plenas funções, até quis destacar o Edição Extra e o seu documentário. E peço, minhas amigas e meus amigos, um vosso aplauso empenhado e comprometido para a Edição Extra! E para este documentário Catita!
Muita gente considera PS e PSD partidos com posturas bastante semelhantes, para não dizer iguais. A dar-lhes razão parece estar o líder social-democrata Marcos Mendes, que resolveu seguir o mesmo raciocínio matemático do ex-secretário-geral do PS, António Guterres. É o Nós Não Diríamos Melhor desta semana. 355 euros, ou seja, em moeda antiga, 107 contos por mês. É esta a grande surpresa deste orçamento. 535 euros, 107 contos. E assim chegamos ao fim de mais uma edição extra. Já sabem que podem rever o programa de hoje, bem como os anteriores, no nosso blog em edicau-extra.blogspot.com, onde podem deixar também as vossas críticas, opiniões e sugestões. O programa está também disponível em sic.sapo.pt. Edição extra, onde a realidade ganha voz. Até para a semana.